Graça e paz, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos saúda, seu irmão em Cristo, pastor Moisés Machado. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, 3 horas e 33 minutos desta madrugada. E eu quero deixar aqui para vocês uma breve oração e antes de nós orarmos, eu gostaria de explanar aqui um pouco a respeito da importância da oração. Eu senti de Deus, no dia de ontem, exatamente que fizesse essa gravação às 3 horas e 33 minutos, baseado em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. A oração é uma arma poderosa. A oração, para muitos, se tornou uma válvula de escape, se assim podemos dizer. Em momentos de adversidade, as pessoas começam a ligar umas para as outras, ou mandar uma mensagem em algum aplicativo de rede social, outras se expõem nas redes sociais e começam algumas até se vitimizarem, clamando, pedindo por socorro. E eu não sou contra que as pessoas clamem por socorro ou que peçam oração para outras pessoas, porque senão eu seria um herege, um apóstata, porque eu estaria indo contra a palavra de Deus, até porque Romanos 12:12, a Bíblia vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. E nas vossas necessidades comunicai com os santos. Mas veja que a palavra de Deus, ela diz que antes de, nas nossas necessidades, nós comunicarmos com os santos, vem dizendo: perseverai na oração. A oração não é uma válvula de escape para os momentos de adversidades. A oração, ela é uma ação que ela tem que ser contínua na vida daquele e daquela que serve a Deus. Ela faz parte de uma orientação do próprio Deus, do próprio Cristo. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele nos adverte a respeito da oração. E mais do que isso, volto a dizer, não sou contra nós pedirmos ajuda em oração,
mas Jesus nos dá uma orientação poderosa de que a nossa oração ela tem que ser contínua, diária, cotidiana e, de preferência, no nosso secreto com Deus, que é a orientação de Jesus lá em Mateus 6,6. Quando orardes, entra no vosso quarto, em algumas traduções, ou no vosso aposento, e fechando a porta do vosso aposento, do vosso quarto, fale com o vosso Pai em secreto. E o vosso Pai que está em secreto, ele está te vendo. Ele te recompensará publicamente. Veja que a orientação de Jesus acerca da oração é algo poderoso. E aí ele volta a enfatizar sobre a oração no mesmo livro de Mateus, capítulo 7, verso de número 6 e 7, ele diz: pede e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. E buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhes-á. Então veja que a oração, ela é uma arma poderosa em Deus. Daniel, quando ele chega na Babilônia, além daquela atitude que ele teve, que é uma decisão, no capítulo 1, versículo 8, e propôs Daniel no seu coração não comer nem beber da porção do rei, nem do seu vinho, nem da comida, para não se contaminar. Mas olha os detalhes bíblicos que não se pode deixar passar. E propôs no seu coração. Essa palavra propôs, ela vem de propósito. Daniel, ele chega na Babilônia, mas ele sabia que ele não era da Babilônia. Assim como José estava no Egito, mas José não era do Egito. Assim como nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos falando de oração. No capítulo 17 de João, quando Jesus ele faz a oração sacerdotal pelos seus discípulos, e esta oração, ela estende-se para nós e por todos os habitantes da terra. Jesus, ele, a partir do versículo de número 14 em diante, ele começa a dizer para o Pai: Pai, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. O Senhor mas deste, e eu lhes dei a sua palavra. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Aleluia. Quando chega no versículo de número 17, isso é Jesus orando por nós, pelos seus discípulos e por nós. Ele diz: santifica-os na verdade, pois a tua palavra, ela é a verdade. E ele continua a oração dizendo: eu não oro somente por eles, mas por aqueles que ainda hão de vir depois deles. Isso aponta para nós, para os nossos dias. Então veja que nós estamos no mundo, mas a oração de Jesus por nós, o próprio Deus por nós foi: mas eles não são do mundo. E como que nós vencemos o mundo?
E como é que nós nos conscientizamos de que nós não somos deste mundo, assim como Daniel na Babilônia. Eu estou na Babilônia. A Babilônia hoje, ou o Egito, representa este mundo que está em decadência, esse mundo perdido, este mundo falido, este mundo de calamidade espiritual, moral, que há uma tremenda inversão de valores, onde as pessoas colocaram a oração de lado, a santificação, o pudor, o bom senso, a ética, a moralidade, a santidade. Como que nós podemos recuperar esses valores? Como que nós podemos recuperar a nossa intimidade para com Deus, ou mantermos ela para quem não perdeu, para quem mantém-se ainda alicerçado na oração e na palavra e nos preceitos bíblicos? É através da oração, através da palavra. Veja que Colossenses capítulo 2, versículo 8, a Bíblia ela vai dizer assim, ó, tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo o rudimento dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Amados, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas tornaram-se presas fáceis dos rudimentos do mundo, de vãs filosofias, se tornaram presas de coisas que não edificam, se tornaram presas de modismo, de invencionismo humano, como que se pudessem substituir a palavra de Deus, como se pudessem substituir a oração por qualquer evento ou por qualquer coisa que não aponta para Cristo, roubando o lugar da oração, roubando-nos do secreto com Deus, da nossa intimidade para com o Senhor, roubando-nos o tempo de nós nos apresentarmos diante do Senhor, conforme Romanos, capítulo 12, a Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que esse seja o vosso culto racional, ou seja, se apresentar a Deus, cultuar a Deus com raciocínio, com inteligência. E ele segue dizendo, o apóstolo Paulo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos de nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, nós vamos para a Bíblia e nós vamos ver que tudo isso aponta para o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele só vem sobre nós, ele só atua em nós através da oração e da palavra. E para que o Espírito Santo de Deus, ele habite em nós, que ele tenha domínio sobre nós, é preciso que nós levemos uma vida de intimidade com Deus. E essa intimidade, ela se dá através da oração. A oração, ela não
não é para os momentos de adversidade. A oração ela tem que antecipar os momentos de adversidade. Daniel levava uma vida de oração. E quando ele foi surpreendido por aquele decreto, por quê? Porque ele orava. Se você vê alguém que não passa por luta, por dificuldade, eu falo com muita propriedade. Satanás, ele não tem nenhuma preocupação com quem não ora, com quem não tem vida de oração, porque quem não ora não incomoda o inferno. Quem não ora não dá trabalho para o diabo. Quem não ora, o diabo não se levanta contra ele, porque a oração é uma arma poderosa. Então, Daniel, todos conhecem, os que são familiarizados com a palavra de Deus, sabem que lá no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, fala que ele foi lançado na cova do leão, porque criaram um decreto por inveja, por maldade, e disseram, vamos achar uma ocasião contra ele na lei do Deus dele, porque já chegou aqui, já colocou um propósito, não como, não bebo, não me contamino. A vida deste jovem é orar 3 vezes ao dia. Abre a janela do seu quarto, que dá para a banda de Jerusalém, e fala com Deus dele. Não se contamina, não se mistura, tem um linguajar diferenciado. Vamos achar alguma coisa contra ele. Só que assim, Daniel, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. E quando ele é lançado na cova dos leões, ele não orou dentro da cova. Você não vai ler na Bíblia, e eu nunca li nenhum livro extra-bíblico dizendo assim, Daniel se desesperou e começou a orar dentro da cova. Não, Daniel, eu costumo dizer que Daniel já entrou orado. E eu sempre brinco dizendo que tinha 2 motivos. Né? Pode ser que tem mais, mas eu brinco que não é uma brincadeira. A outra não. Que leão gosta de carne crua, e Daniel estava cheirando fumaça, porque ele estava cheio do fogo do Espírito Santo. E o outro motivo é que Deus ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não foi foi dos leões. Daniel era um, mas os leões eram muitos. E aí nós entendemos aqui que um homem que ora, uma mulher que ora, que tem uma vida de intimidade com Deus, Deus ele sempre se antecipa para livrá-lo, para guardá-lo, para protegê-lo. Então veja a importância da oração. Daniel ele sai com vida, Deus envia o anjo, fecha a boca do leão, dá o livramento, e Daniel ele sai ileso. Agora veja o quão importante é a oração na nossa vida. Deus ele não vai muitas das vezes nos livrar da cova, mas o Senhor vai nos livrar na cova. Ele talvez não vai nos livrar da fornalha, mas ele vai estar lá dentro, nos aguardando, e ele vai tirar a força do fogo da fornalha. Ele talvez não vai te livrar da prisão, conforme Paulo e Silas, lá em Atos 16, mas ele vai se manifestar enquanto você ora e enquanto você louva. Porque Paulo e Silas tinham uma vida de oração. E mais do que isso,
levar uma vida de oração, quando você entende qual é o seu papel neste mundo e o porquê que nós servimos a Deus, você não ora para benefício próprio. Eu sempre expliquei isso e sempre tive isso comigo. Nós não oramos, principalmente quem é pastor, é um obreiro, é um ministro, uma ministra, seja de louvor, da palavra, você não ora para se beneficiar. Nós pagamos um preço para que outrem seja beneficiado. Porque nós estamos a serviço de Deus, nós não estamos a serviço de um CNPJ, de uma instituição. Nós servimos de uma instituição que tem um CNPJ, tem uma placa, tem um nome, mas nós estamos a serviço de Deus. E quando você tem ciência e consciência de que você está a serviço de Deus, você sabe que você paga um preço para que outros sejam abençoados. Vejamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração e estava ali na porta do templo um homem que era coxo desde nascença, e colocavam ele ali para mendigar. E todos que passavam ali tinham o prazer de dar esmola para aquele homem. Até o dia que ele se depara com dois homens de oração. E quando ele estende as mãos, a Bíblia diz que, esperando uma esmola, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele esperando uma esmola. E Pedro diz: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, a ti eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E tomando-o pela mão, a Bíblia diz que ele colocou-se de pé e, firmando os seus artelhos, colocou-se de pé e entrou no templo com Pedro e João, saltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus seja louvado. Veja a importância da oração. Veja a importância de um homem de oração, de um homem que ora, de uma mulher que ora. Veja a importância do que é um homem e uma mulher revestido do poder de Deus na oração, com uma vida no altar, com uma vida separada para Deus, diante de Deus. Quando nós temos uma vida separada para Deus, para glorificarmos o nome do Senhor, as coisas são diferentes. Por onde nós passamos, Deus, ele opera, Deus trabalha, Deus, ele transforma, Deus, ele cura, Deus, ele salva, Deus, ele liberta, Deus, ele batiza com o Espírito Santo, ele opera sinais, prodígios, maravilhas, ele traz respostas para nós, ele abre porta onde não há porta, ele levanta o caído, ele fortalece o fraco, ele dá ânimo ao desanimado, ele cura doenças psicossomáticas, ele cura a doença na alma, a depressão, que é o mal do século. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida de comunhão diante de Deus, não existem nada que Deus ele não possa solucionar, não existem nenhum tipo de problema, de mal, que o Senhor não possa trazer a resposta para nós. Em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 7, verso 14, a Bíblia vai dizer assim, e se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Isaías 59, a Bíblia diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Queridos, eu iniciei a minha fala aqui dizendo, recitando para vocês, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quer experimentar algo grande da parte de Deus? Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quer ter experiências com Deus que você nunca teve e que outras pessoas nunca tiveram? Leva uma vida de oração. Leva uma vida de secreto com Deus. Clame a Deus. Busque a Deus. Esforça para ter uma vida de comunhão com Deus. Você vai falar assim, pastor Moisés, mas é difícil. Levar uma vida de obediência, fazer o que é certo, nunca foi fácil, mas não é impossível. É preciso que você tenha em mente que você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus através da palavra. Romanos 10:17, a Bíblia diz, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você não vai conseguir ter uma vida de oração se você não tiver relacionamento com Deus através da palavra. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia vai dizer assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia vai dizer, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando você está em Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo, se você está verdadeiramente em Cristo, você é nascido de Deus. E eu citei para vocês aqui, primeira epístola de João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Citei para vocês, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não provém de vós, é dom de Deus. Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima, do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem mudança de variação. Quando nós temos uma relação, uma vida com Deus, uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, através da palavra, você começa a alcançar força, você começa gradativamente a orar, a buscar a Deus, você começa, ali você se depara com o primeiro salmo, que é o start ali de Davi, que não teria como começar melhor o livro dos Salmos com essa expressão, com essa melodia, com esse cântico, com esta oração, com essa poesia tão maravilhosa. Bem-aventurado é o homem, é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem
se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, o seu fruto dá na estação própria. Mas não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerão. Mas veja a regra. É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele tem prazer no quê? Na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas vamos para Romanos capítulo 8. Eu amo a palavra. Eu falei que ia orar, né? Eu vou orar. Mas eu não posso guardar para mim o que o Espírito Santo de Deus me impulsionou para fazer. Eu já tinha muito tempo que eu não gravava vídeo, porque eu não faço quando eu quero as coisas, não. Mas quando Deus fala, eu sou sensível à voz de Deus e eu faço. Eu sou muito sensível à voz de Deus. Romanos 8, primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando você anda segundo o Espírito, você tem vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele domina sobre você. E quando o Espírito Santo domina em você, quando é? Quando você ora a Deus e pede para Deus que o fruto do Espírito ele venha sobre a sua vida. Que está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E aí você começa a se tornar alguém agradável a Deus, porque Efésios 5:9, a Bíblia vai dizer assim, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Fazendo aquilo que é agradável a Deus, aprovando aquilo que é agradável a Deus. E quando é que nós nos tornamos agradáveis a Deus? Quando nós temos o fruto do Espírito. Eu já citei aqui Romanos 12, se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu sempre digo que o culto ele não começa quando você se dirige ao templo. Nós usamos dizer, vamos à igreja. Não, a igreja somos nós. A gente vai ao templo se reunir com a igreja, né? O corpo que forma a igreja. O culto começa em casa. É quando você tem uma vida de oração em casa, quando você medita na palavra de Deus em casa. Você não vai na igreja para se reunir com a igreja, no templo, para receber. A gente vai ao templo se reunir com a igreja para oferecer. Quando nós nos conscientizamos que nós temos que sair de casa cheios para transbordar, quando nos reunimos com a igreja, aí você começa a levar uma vida de oração. Você começa a ter uma vida, um relacionamento com Deus através da oração. Maravilhoso. Você tem aquele horário que você não abre mão dele, você não mexe no telefone, você não atende ninguém, você se desprende de tudo e de todos, porque é assim,
aquele horário, aquele lugar é sagrado e eu não abro mão dele. E quando você faz isso, não para o homem ver, e nem para ficar tocando trombeta, dizendo, eu faço isso, eu oro tantas horas, tantos minutos. Deus não está preocupado se você ora meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque eu conheço pessoas que oram muito, mas não vigia nada. Elas oram muito, mas não obedecem nada da palavra de Deus. Mas quando você ora de coração, porque a oração que Deus responde não é a oração da boca, a barulhenta, eloquente, com palavras refinadas, bem colocadas, bem pronunciadas, dentro do vernáculo. Esse tipo de oração não impressiona Deus, essa boa oratória é uma oração teologizada, mecânica, filosófica e por aí vai. Mas aquela oração que vem da alma. É por isso que em Mateus 6,6 Jesus disse, o vosso Pai que está em secreto te vê. Ele não fala assim, que te ouve, que te vê. Porque a oração que Deus ouve não é a que sai da sua boca, é a que sai de dentro do seu coração. Porque nem toda oração que emite o som na boca é aquilo que o coração ele almeja. Tem pessoas que oram e as suas orações nunca são respondidas porque Deus sabe que aquela oração que estava sendo feita não era a que ele estava observando com os olhos dele. É preciso nós termos essa sensibilidade, porque senão a gente vai esbarrar lá no que diz em Tiago, pedes e não recebes, porque pedes mal. E Deus ele não tem prazer em responder aquilo que nós pedimos mal, porque vai nos fazer mal. Mas ele tem prazer de fazer se cumprir Jeremias 29:11. Porque eu, o Senhor, bem sei os planos que eu tenho para vós. Planos de bom e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, um futuro, uma esperança, em algumas traduções. Aí ele diz, então, vós ireis e orareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí vem a resposta, o segredo. E então serei achado de vós, diz o Senhor. Quando que será achado por Deus? Quando ir, orar, buscar de todo coração. A oração que Deus ele observa e que ele responde, ele tem prazer de responder. É a oração conforme Davi, Salmo 51:17, porque a oração, um sacrifício que agrada o Senhor, é um coração quebrantado e um espírito contrito, este o Senhor não desprezará. Aleluia. Queridos, a oração é a chave da vitória, a oração
e palavra, ela anda junto. Um homem e uma mulher que ora e que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer na palavra do Senhor, é um homem vitorioso, é uma mulher vitoriosa, é uma pessoa que Deus tem prazer em responder a sua oração, que Deus tem prazer em se relacionar com ele, em se relacionar com ela. Eu vou fazer uma oração aqui por vocês que vão ter acesso a esse vídeo. Não sei quando, que horas, mas eu sempre expliquei ao longo da minha vida que a palavra de Deus e a oração, ela não tem prazo de validade. E aí você pode estar pensando assim, tá velho? Não, ainda está um pouquinho longe de fazer 50. Mas por bondade e misericórdia nós temos experiência com Deus, mais de 20 anos de ministério pastoral, e eu sempre digo, a oração não tem prazo de validade. E quando você tiver acesso a esta oração, Deus ele vai te alcançar, a palavra de Deus vai te alcançar, você com certeza será tocado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, porque a palavra não é do pastor Moisés, a palavra é de Deus, e sem dúvida alguma, a bênção de Deus, ela vai te alcançar, a sua casa, o seu lar, o seu ministério, o seu trabalho, a sua família, os seus familiares, os seus entes queridos, seus amigos, enfim. Eu tenho certeza que a boa mão de Deus, ela estará sobre a sua vida. E a Bíblia diz, lá em Tiago 4, 5,16, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu vou clamar por você, pela sua vida. Soberano e altíssimo Deus, eterno, bondoso e maravilhoso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que tem nos consolado em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar a outrem que esteja passando pelas mesmas tribulações, assim como a tua palavra nos ensina. No segundo livro, na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Senhor Deus, eu quero, ó Pai, te agradecer neste dia 11 de agosto de 2026, pela dádiva da vida, aqui nesta madrugada gloriosa de oração, pois a tua palavra nos ensina em Provérbios 8,17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, este me acharão. Querido Deus, eu quero te louvar, ó Pai, por esta oportunidade ímpar que o Senhor me concede, de poder orar, interceder, clamar pelos teus filhos, pelas tuas filhas, que vão ter acesso a este vídeo. Ó, meu Deus, que serão alcançados pela tua palavra, pelo teu poder. Ó Pai de amor, ó Deus de bondade e misericórdia, eu quero apresentar-lhes, ó Deus, eu não os conheço, esses vários irmãos e irmãs que me acompanham aqui de vários países e vários continentes. Muitos deles o Senhor já me levou. Ó Senhor,
já estive pessoalmente nesses países, nesses continentes, mas hoje, aqui, ó Deus, eu intercedo por eles, para que a minha voz chegue até eles. Ó Senhor, mas não é a voz desse teu servo, desse teu filho, desse teu ungido, que vai mudar a situação deles, mas é o Senhor, porque nós só somos uma voz, como disse João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. O teu servo apóstolo Paulo, ele disse que nós somos embaixadores do Senhor, ministros e embaixadores. E ele vai dizer que é como que se Deus, através de nós, clamasse para o mundo. Oh, meu Deus, não é sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Alabara yanjo e minara soreplo minau enjo pleu e assaui. Deus é sobre o Senhor. Ó Deus de amor, não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre a tua palavra. Ó meu Deus, João disse lá no capítulo 3, verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus e meu Pai, olha, Senhor, olha para nós. Deus, que nós sejamos, ó Pai, humildes o tempo todo, a todo tempo, de reconhecermos, ó Deus, que nunca foi e nunca será sobre nós. Ó Deus, que nunca será sobre a nossa pessoa, mas sobre a pessoa do Senhor que habita em nós. Porque nós somos templo do teu Espírito Santo e não somos de nós mesmos, conforme 1 Coríntios 6,19. Nós somos morada do Senhor e é o Senhor quem se manifesta em nós através do teu Espírito Santo. É o teu poder, ó Deus, que se manifesta. O Senhor confiou a nós esta responsabilidade de, ó Deus, buscarmos a sua face. O Senhor nos fez uma promessa e ela se cumpriu e continua se cumprindo, conforme o Senhor mesmo dissera lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meu Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, nos esforçando para que a sua palavra, ela venha se cumprir, ó Deus, para que, ó Pai, o nome do Senhor, a palavra do Senhor, seja propagada nos quatro cantos da terra. Ó Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ir de encontro a este homem, a esta mulher, a este teu filho, a esta tua filha, ó Deus, que carece da tua ajuda, do teu socorro, pois a tua palavra nos ensina que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Quantos dos teus filhos e filhas se encontram, ó Deus, carentes da tua ajuda, do teu socorro, ó meu Deus. Quantas pessoas, quem sabe agora, estão dentro de um quarto escuro, ou de um leito, num corredor de um hospital. Outros, ó Deus, optaram por tamanho desespero, ó Deus, virarem um peregrino. Ó Deus, outros
estão lançados na sarjeta. Outros, ó Deus, escolheram mendigar por tamanho desespero na sua alma. Ó querido Deus, querido Pai, a tua palavra nos ensina em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meu Deus e Pai, que o Senhor, meu Pai, possa, ó Deus, resgatá-los nesta madrugada de hoje em alguns países. Ó meu Deus, já é noite, já é dia, já é meio do dia, ó Deus, mas o Senhor, ó meu Deus, é atemporal. Nós, ó Deus, fazemos distinção entre dia e noite, mas para o Senhor não existe dia, não existe noite. Ou o Senhor é ancião de dias, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ó Deus, o Senhor é aquele que nos ensina em Isaías 43:13, porque antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que faça se escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Meu Deus e Pai, ninguém escapa das suas mãos para a justiça, e ninguém escapa da sua mão para juízo, e ninguém escapa das suas mãos para a misericórdia. Deus, que a tua boa mão possa ir de encontro para resgatar este homem e esta mulher, que a tua boa mão possa ir de encontro com este teu filho, essa tua filha, que carece, que necessita de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de uma transformação. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade, que não é, ó Pai, ó Deus, detectado, que não é diagnosticado pela ciência, pela medicina, porque é um espírito de enfermidade, ó Deus, de origem espiritual, não importa, ó Pai, se foi feito, ó Deus, em uma mata, em uma encruzilhada, em uma cachoeira, ou através de uma fotografia, de um boneco, ou de qualquer outra coisa, o Senhor é poderoso para desfazer, pois a tua palavra diz que o Filho de Deus, o Senhor, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, este teu filho, esta tua filha, que aguarda na providência do Senhor, pois o Senhor é poderoso, ó Deus, e a tua palavra nos ensina em Isaías 64:4, que desde de antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Olha este homem, esta mulher, este teu filho, esta tua filha, que está aguardando no Senhor, pelo Senhor. O Salmo 40 nos diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me os meus pés de um charco de lodo, e firmou os meus pés e colocou-me numa rocha. Um hino novo eu louvarei, eu cantarei ao Senhor, Deus de poder. Que nesta madrugada, que neste dia de hoje, o Senhor possa ir ao encontro deste teu filho, desta tua filha, ó Deus, que está, ó Pai, ou por algum motivo, errou, fracassou, caiu, ó meu Deus, como aquele filho pródigo, ó Deus, que saiu da casa do Pai, ó Deus, e gastou tudo o que tinha, ó desperdiçou, e veio a fome, ó Deus, onde ele estava, e ele desejava comer a comida, as bolotas dos porcos, e ele não podia, e ele pensou, ele lembrou-se, Senhor, ele lembrou-se, quantos trabalhadores de meu Pai têm fartura e abundância, e eu aqui padeço de fome. Alabau e anjou, e elevar a sal e anjou, reply.
Elebor que oflasse teui, minoria céu e andaui. De badaracel e calabandara surribinubidacel e nefassai. Deus, que este teu filho, esta tua filha, possa neste dia de hoje ser tocado pelo teu Espírito Santo, ter a sensibilidade de lembrar-se, ó Pai, como aquele filho pródigo, meu Deus, o que ele tinha na tua presença, e a fartura que tem na tua presença, a fartura que tem em estarmos na casa do Pai, na presença do Pai. Ele disse: levantar-me-ei, 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 irei ter com meu Pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Aceita-me de volta como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros. Oh, meu Deus, que esse teu filho, essa tua filha, possa lembrar-se do que a tua palavra diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, que diz: quero trazer à memória somente o que me pode dar esperança. Oh, meu Deus e Pai, que esse teu filho, esta tua filha, lembra-se neste dia de hoje o que pode lhe dar esperança. Oh, meu Deus, que esse teu filho, essa tua filha, ele possa lembrar, recordar-se que lá em Romanos capítulo 15, verso 13, a tua palavra diz que o Deus de toda esperança vos encha de fé, de esperança, de crença. Oh, meu Deus, que esse teu filho, essa tua filha, possa voltar a crer que o Senhor é poderoso, conforme, oh, meu Deus, Efésios 3:20, o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais, infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Ao Senhor glória em todas as igrejas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eternamente e sempiternamente. Amém. Meu Deus e Pai, que o Senhor possa renovar a esperança deste teu filho, desta tua filha, e fazer com que ele, ó Deus, com que ela, ó Deus, lembre-se, ó Deus, do seu cuidado, do seu amor, que o Senhor é aquele, meu Pai, que está como aquele pai, ó Deus, da parábola do filho pródigo, de olho no caminho, por onde ele um dia saiu, por onde um dia ele foi erroneamente. Aquele pai estava de olho no caminho, e quando ele avistou o filho ao longe, ele o abraçou, e ele o beijou, não quis saber se ele estava cheirando mal, se ele estava sujo, maltrapilho, mas ele abraçou, ele se alegrou. O Senhor deu um banho, trocou roupa, deu vestimentas novas, colocou anel de honra, colocou sandália nova. Oh, meu Deus, assim como o Senhor, meu Pai, um dia, este homem, esta mulher, quando levantou a sua mão e fez a confissão, aceitando-o como o único e suficiente Salvador, ó meu Pai da sua alma, o Senhor, meu Deus, abriu a torneira da misericórdia, deu um banho de regeneração, expulsou os demônios da vida. Meu Deus, batizou com o Espírito Santo e colocou um cântico novo na boca dele e na boca dela. Que ele possa se lembrar, que ela possa se lembrar deste dia glorioso, que ele possa hoje, ó Deus, fazer como o Senhor,
ó Deus, orientou lá em Apocalipse, dizendo: lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te, e volta a praticar as primeiras obras. Ó meu Deus e meu Pai, que esse teu filho, esta tua filha, ele possa lembrar-se, ó Deus, neste dia de hoje, que o Senhor, meu Pai, tem algo tremendo e poderoso para nós, que vai além, ó Deus, deste mundo físico, ó Deus, que nós contemplamos, pois a tua palavra diz em Romanos 8:18, eu tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não poderão comparar-se com a glória que em nós há de ser revelada. Em 1 Coríntios 2:9, a tua palavra ainda diz que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ainda o teu servo, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada, reservada, a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Meu Deus e meu Pai, que esse teu filho, essa tua filha, conscientize-se neste dia de hoje que há uma coroa de glória, ó meu Deus, nos aguardando, e ela está reservada pelo Senhor. E o Senhor reforçou que o teu servo apóstolo Paulo, ele disse lá, ó Deus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, quando o Senhor diz para a sua eleita Filadélfia, dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor deixou claro, a coroa já é sua, a coroa já está com vocês, ela já tem o seu nome. Mas tende cuidado para que ninguém tome ela. Ó meu Deus e meu Pai, que venhamos, ó Deus, dia após dia, não só esse irmão, essa irmã que me ouve agora, que saiu da sua presença, mas esses que estão, ó Pai, aí firmados no Senhor, na rocha inabalável, como diz a tua palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ó meu Deus, que nós, ó Deus, tomemos cuidado para que nós não venhamos cair, e se porventura, meu Deus, porque essa não é a sua vontade, mas se viermos a cair, tenhamos a humildade e a hombridade, a dignidade, meu Deus, de nos levantarmos e fazermos se cumprir Provérbios 28:13. Todo aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia do Senhor. Salmos 37:23, o teu servo salmista vai dizer: porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu Deus e Pai, que esse teu filho, essa tua filha, ó Deus, entenda, conscientize-se que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor é um Deus que não tem prazer no fracasso de ninguém, que o Senhor é um Deus que se compadece, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que está nos observando, ó Deus, para estender o teu cetro da misericórdia sempre que nós precisarmos, sempre que nós nos humilharmos, sempre que nós confessarmos os nossos pecados, pois a tua palavra nos ensina
na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó meu Deus, e nos purificar de toda injustiça. Ó meu Deus e meu Pai, ainda vai dizer, na mesma epístola, ó Deus, no capítulo 2, ó meu Pai, verso 1, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um justo e fiel advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de toda a humanidade. Meu Deus e meu Pai, que este teu filho e essa tua filha não permita, ó Pai, que o acusador, o adversário da nossa alma, venha lhes acusar, dizendo que não tem mais jeito para ele, que não tem mais jeito para ela. Que em nome de Jesus eu repreendo agora toda voz contrária, toda voz satânica e diabólica na mente e no coração deste homem e desta mulher, que está dizendo para ele que não tem mais jeito, para ele que não tem mais jeito para ela. Ó, tua palavra diz, ó meu Deus, em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se é Deus quem os justifica, e se é Cristo quem antes morreu por nós e está à direita de Deus o Pai, é quem intercede a Deus por nós. Ó meu Deus e Pai, que este teu filho, que essa tua filha, ó Deus, reconheça, lembre-se, ó Pai, que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor é um Deus misericordioso e que o Senhor está pronto para lhes perdoar, que o Senhor está pronto para lhes socorrer. Ó meu Deus, que eles recorram-se ao Senhor neste dia de hoje, que eles tomem a decisão de refugiar-se no Senhor. Ó meu Deus, a partir de hoje, ó, pois a tua palavra diz, em Provérbios 18, verso 10, que o nome do Senhor é uma torre forte e para ela correrá o justo e estará em abrigo seguro. Ó meu Deus e meu Pai, que eles hoje, ó Pai, refugiam-se em Ti, que eles refugiam-se no Senhor. Meu Deus, que eles recorram ao Senhor. Ó meu Pai, reconhecendo, ó Deus, as suas debilidades, a sua dependência no Senhor, que eles lembrem-se hoje, ó meu Pai, do que o Senhor disse para Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, versículo 9, quando o Senhor disse, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus e Pai, que eles hoje sintam-se abraçados pela tua graça, que é o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Ó Deus, nós não éramos dignos, nós não merecíamos, mas a tua graça nos abraçou, a tua graça nos alcançou. Que este teu filho, que essa tua filha, neste dia de hoje, seja alcançado pela tua graça, pela tua maravilhosa graça, pela tua maravilhosa graça. Ó Deus, que eles hoje, ó Pai, sintam-se, ó Deus, acolhidos pela tua graça, pelo teu abraço. Ó meu Deus, que eles entendam que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Ó Deus, que eles entendam, conscientizem-se que o Senhor é o grande pastor das ovelhas, conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 20, diz que o Deus de paz, pelo sangue da nova aliança, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Ah, meu Deus! Aleluia! Ah, como é poderoso a mensagem da cruz, como é poderoso, esta aliança de poder, esta aliança do sangue. Ó Deus, conforme o teu servo apóstolo Pedro
na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 15, 16, 17, 18, ele vai dizer: sede santo como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, durante o tempo da vossa peregrinação. Ó meu Deus, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga a cada um, sede santo, sede santo, porque não fostes com prata ou com ouro, ou com coisas corruptíveis desta vida, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meu Deus e meu Pai, que o seu filho, a tua filha, que nós, ó Deus, de forma geral, a sua igreja, conscientize-se que fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós temos valor, o preço já foi pago, e que este teu filho e essa tua filha não permita que Satanás, que o adversário e que nenhum homem nesta terra venha acusá-lo de nada, porque o Senhor, ó meu Deus, nos perdoou, o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro com este teu filho, essa tua filha, este obreiro, esta obreira, esse missionário, essa missionária, que está, meu Pai, em outros países, em outros continentes, que estão em outra cidade, em outros estados. Ó meu Deus, que o Senhor possa alcançá-los, renovando a sua força, o seu ânimo, a sua coragem, a sua fé. Ó meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai, ajudá-los, pois a tua palavra diz, no Salmo 126, que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará trazendo consigo os seus molhos de alegria. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa recompensá-los, pois, segundo Crônicas 15, 7, a tua palavra diz: quanto a vós esforçai-vos e não desfaleçam, suas mãos, os seus braços, porque há uma recompensa para o seu trabalho. Meu Deus e Pai, 1 Coríntios 15, 58, a tua palavra vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tem uma recompensa. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa reanimá-los neste dia de hoje, que o Senhor possa fortalecê-los, pois a tua palavra diz, em Romanos 2,6, que o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras, dará, meu Deus, a vida eterna àqueles que procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira a todos aqueles que são rebeldes, desobedientes à verdade. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando o seu povo, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que o Senhor continue guardando a tua noiva, a prudente, meu Pai, a que tem azeite na lamparina. Meu Deus, que o Senhor continue guardando a sua noiva, que geme, que chora, orando, meu Deus, que sofre por causa da justiça, por causa do seu nome, a igreja que ora chorando, que chora orando. Meu Deus, que o Senhor guarde ela, meu Deus, purificada, santificada, meu Deus, no Senhor e para o Senhor. Deus, que se cumpra a tua palavra conforme Eclesiastes 9:8, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é a minha oração, é o meu clamor, é a minha súplica, Deus, em favor da tua igreja, em favor do seu povo. Deus, que toda inquietação, que todo desespero, que toda angústia, meu Deus, seja tirada do coração e da mente, deste teu filho, desta tua filha, pois Efésios 4:6, a tua palavra diz: não andeis inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração e súplica, e o Deus de paz, e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Ó meu Deus e Pai, em nome de Jesus, guarda a mente e os corações, guarda a mente e os corações, e que toda ansiedade, conforme 1 Pedro 5,17, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó Deus, continue guardando o seu povo, a sua igreja, continue conscientizando-os, ó Deus, de que o Senhor é quem cuida de nós conforme a sua orientação. Lá em Mateus 6, 32, 33, ó meu Pai, quando o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, para que não andamos ansiosos, ó Deus, com o que haveremos de comer, de vestir, de beber, porque o Senhor cuida dos pássaros do campo, ó meu Pai, das aves dos céus, dos lírios do campo, é o Senhor que cuida, ó meu Deus. E o Senhor deixou claro que nós temos muito mais valor do que as aves do céu e os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ó meu Deus, continue cuidando de nós, do nosso coração, das nossas emoções. Ó Deus, continue cuidando da nossa mente, do nosso coração, conforme, ó Deus, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração. Ó meu Deus, porque dele procede as fontes da vida. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a guardarmos o nosso coração e guarda-nos em Ti. Guarda-nos em Ti, protege-nos em Ti, fique conosco, ser conosco, responde a nossa humilde oração, que não é feita, ó meu Deus, de lábios lisonjeiros, nem de coração dobre. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, onde ele estiver, que ele seja alcançado, abençoado, protegido pelo Senhor, e que o Senhor possa, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4,19, suprir em glória toda a necessidade deste meu irmão, desta minha irmã, neste dia de hoje. É o pedido deste teu filho, deste teu servo, deste teu ungido, deste teu amigo, ó meu Deus, que te ama, ó Deus, é o pedido deste teu filho, deste teu servo, deste teu ministro, ó Pai, que tu confiaste a minha responsabilidade de levar a tua palavra, a palavra da verdade, ó meu Deus, apresentando-me como um obreiro aprovado, conforme 2 Timóteo, ó meu Deus, 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fique conosco, fique com a tua igreja, fique com os teus filhos, com as tuas filhas, esse meu irmão, esta minha irmã, que, ó Deus, ainda não aceitou o Senhor, ó meu Deus, que ainda não teve uma intimidade com o Senhor, que o Senhor possa alcançá-lo, tocá-lo neste dia de hoje e levar-lhes, ó Pai, ao conhecimento, ao entendimento da verdade do poderoso Evangelho do Senhor, para que ele possa gozar da salvação da sua alma eternamente. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, já te agradeço, certo da tua bênção e da tua resposta, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda. Meu Deus, que maravilha. Queridos, só me resta dizer-lhes que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor continue te abençoando. Conforme Efésios 1:3, fomos abençoados por Deus com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Deus te abençoe, que a boa mão de Deus
esteja sobre a sua vida. Conforme Números 6, 24, 25 e 26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma continuação de um dia de bênção, de vitória, e que o Senhor traga resposta às suas orações. Fique firme, fique crente, fique afirmado na rocha, que a qualquer momento a trombeta vai soar e nós estaremos com Ele para sempre. Deus os abençoe. Forte abraço desse teu irmão em Cristo que te ama, Pastor Moisés Machado. Fiquem todos na paz do Senhor.